Eu fui na cabeleireira, teoricamente, por um dia normal de atendimento, até que ela tomou um susto quando ela viu meu cabelo. Ela olhou aqui nas laterais, ela falou: Paty, você tá com uma mega entrada. Seu cabelo tá caindo muito. Aí ela olhou assim a textura do cabelo e falou: Meu, a textura do seu cabelo tá diferente. Para tudo, você precisa de uma dermatologista. E não qualquer dermatologista, uma dermatologista especializada em tricologia, que é a parte do estudo do couro cabeludo, porque tem algo acontecendo e a gente não vai fazer mais nada no seu cabelo até a gente entender o que tá acontecendo. Mano, foi um susto. E foi um susto ouvir as palavras dela, mas foi um susto também perceber que eu não tinha percebido que há muito tempo meu cabelo tava caindo e eu não tinha notado. A boa notícia é que eu vim contar toda a história, toda a trajetória, mas eu já venho acalmar o seu coração que a história tem um final feliz. E hoje o meu cabelo está muito saudável. Bora pra essa história. Lindeusas! Bem-vindas a mais um episódio do podcast CEO Intuitiva. E hoje, como sempre, esse tema foi guiado 100% pela minha intuição. Eu tava muito animada pra gravar esse episódio específico, porque, não sei se você reparou, ele é o número 19, e 19 é o meu número da sorte. É o meu número preferido, junto com o número 11. Então, eu tava assim, nossa, o que eu vou gravar no episódio 19? E a minha mente, né, racional, tinha pensado em alguns temas, eu tinha feito alguns rascunhos, mas ainda não tinha clicado aqui no interior, sabe? No coração, na intuição. Até que a minha intuição claramente falou pra mim: você tem que falar do seu cabelo. Porque o último vídeo que eu gravei, que foi a entrevista com a Ana, foi a primeira vez que eu mostrei que eu tinha cortado o cabelo. E até no início da entrevista eu falo: nossa, eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso pra contar toda a trajetória do meu cabelo. Porque, apesar de eu ter amado esse corte, ele não foi feito por causa de uma questão estética. Ele foi feito por causa de todo um tratamento que foi um momento muito simbólico de um encerramento de todo um tratamento que eu tava fazendo há mais de um ano e meio, acho que tá indo pra quase 2 anos agora. E quando eu falei isso, gravando o vídeo com ela, eu falei: cara, eu realmente tenho que gravar esse vídeo, porque eu sinto muitas pessoas que eu converso no pessoalmente se identificam quando eu falo, sabe? Eu falo: cara, eu tenho que levar esse tema pro podcast. E aí eu senti muita leveza e muito alinhamento de falar: não, isso tem que ser o episódio 19. Então, como sempre, eu não tô seguindo a minha mente aqui. Minha mente queria outros temas, mas tudo dentro de mim falou: Paty, fala sobre isso, que é o momento de você falar sobre isso. Então, aqui estou pra contar a história do meu cabelo. Inclusive, se você chegou especificamente de paraquedas no podcast, justo nesse episódio, aqui é um podcast onde eu falo de empreendedorismo a partir da visão da gente usar nossa sabedoria interior para nos guiar na jornada empreendedora. Então, eu sou empreendedora, eu tenho uma marca de joias. Eu sou designer, eu desenho joias com significado, joias de ouro, joias de prata. E desde que eu comecei nessa jornada empreendedora, eu comecei a entender que o sucesso nessa área estaria atrelado com o universo interior e não só exterior. Então eu comecei a estudar muito sobre energia feminina, criação da realidade, questões energéticas. Me aprofundei nesse mundo e eu senti o poder de unir, sabe, esse mundo talvez um pouco mais da espiritualidade junto com o do empreendedorismo. Então eu venho documentando isso aqui no podcast. Eu falo das coisas que eu tô fazendo, que eu tô descobrindo, que eu tô testando, enfim. E também tem o outro quadro, que esse aqui é o Chá Comigo, sou só eu e você conversando, mas tem outro quadro aqui, que é o Hora da Prosa, que é o quadro de entrevistas, que eu entrevisto empresários inspiradores que também gostam dessa parte conectada com a intuição, com a nossa sabedoria interior. Então, é normalmente sobre isso que eu falo aqui no canal, então se você gosta desse tipo de vídeo, eu já convido você a se inscrever. A gente tá disponível no YouTube e no Spotify, então onde quer que você esteja ouvindo ou vendo, eu te convido a acompanhar aqui o programa. E esse vídeo é um pouquinho diferente, porque ele é um tema diferente por eu estar falando de cabelo, mas no fim, a minha amiga falou um negócio pra mim que eu falei: cara, linkou 100% com a questão energética e juntou com todos os assuntos que eu normalmente trago aqui. Daí eu falei: olha só, é só a confirmação de que eu tenho que falar desse assunto, porque no fim ainda vai ter essa cereja do bolo, que é uma forma diferente de interpretar também as coisas que aconteceram. Então, vamos começar do começo. Eu acho que vale começar falando qual sempre foi a minha relação com o meu cabelo, né, desde pequena. Eu tenho 33 anos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Daqui a alguns meses eu faço 34. E a minha infância, ela foi um momento em que o cabelo cacheado ele ainda não era considerado
bonito, estético, era uma fase, assim, que não tinha um monte de conteúdo sobre como finalizar cabelo, não tinha um monte de produto pra cabelo cacheado, ainda não tinha entrado esse hype. Então, basicamente, na minha infância e adolescência, né, que é o momento que você tá formando muito a sua autoestima e tudo mais, a gente não tinha muita referência de cabelo cacheado e a única coisa que era bonito, que era cool, era cabelo liso. Então era a fase que todo mundo ou fazia chapinha ou fazia realmente o alisamento, né, químico, assim, danificava o cabelo, alisava, mesmo que aquilo deixasse, né, todas as pontas machucadas do cabelo, enfim, alisava porque era o que era considerado belo. E eu consegui passar ilesa dessa fase. E eu dou crédito a isso à minha família, ao meu pai e minha mãe. Primeiro porque a minha mãe tem cabelo cacheado e ela sempre amou ter cabelo cacheado, então eu sempre tive na minha mãe, a nossa mãe ela já é nossa referência de energia feminina, né? Então a questão da beleza, ela é um atributo da energia feminina. Então a gente já normalmente olha muito pra mãe pra construir alguns valores quando a gente tá nessa fase de desenvolvimento inicial. E eu vi a minha mãe a vida inteira gostando muito do cabelo cacheado dela. E do lado da energia masculina do meu pai, eu sempre vi ele também achar muito lindo o cabelo natural da minha mãe. Então eu tive essa referência desde pequena. O seu cabelo natural é lindo. Então, mesmo no meio de uma fase que só era considerado bonito o cabelo liso, eu consegui passar ilesa, sem nenhum alisamento. Gostava do meu cabelo. Ele era diferente, hoje ele é bem mais cacheado. Eu deixava ele muito longo, eu deixava ele um palmo abaixo do seio aqui, ó. Então ele era tipo aqui, era muito comprido meu cabelo. Se eu achar foto, eu coloco aqui na tela. E aí, como ele também pesava, porque ele era longo, ele ficava mais numa pegada ondulada do que cacheada. E eu gostava muito de ter franja curta, aí era o único momentinho que o cabelo cacheado me pegava, porque a tiara aqui do meu cabelo sempre foi um pouco mais cacheada que o resto. E então era o único lugar que eu fazia uma chapinhazinha, porque eu queria deixar, tipo, a franja mais lisa. Mas todo o resto do meu cabelo eu sempre fui muito preocupada em usar o mais natural possível e não danificar, sabe? Eu sempre tive muito medo de tipo, fazer qualquer coisa que pudesse estragar o meu cabelo. Eu sempre tive muito essa preocupação. Então, foi isso a vida inteira. Passei com o cabelo ali saudável, tudo certo. Aí, quanto mais eu fui avançando em idade, foi surgindo muito mais produto. Aprendi, inclusive, com uma amiga minha de infância, que é minha amiga até hoje, a usar finalizador, daí a gente foi descobrindo esse mundo. Eu apresentei finalizador, tipo, de cachos pra minha mãe, pra você ter noção. Então foi toda uma curva de aprendizado, lidando cada vez melhor com o meu cabelo. Com o tempo fui me arriscando, cortei um pouco mais curto, nananã. Passei por várias etapas, mas sempre com ele muito saudável. Até que a primeira vez que eu me arrisquei a fazer qualquer coisa no cabelo, que era, tipo, um pouco mais químico e tudo mais, foi uma vez que eu tava com vontade de fazer alguma coisa diferente. E uma amiga falou que ela tava passando um spray que era de camomila, que era um negócio super natural e que deixava as pontas dela mais claro, assim, naturalmente mais claro. Porque o meu cabelo, o tom natural dele, é um castanho claro. Teve gente que já chamou de loiro escuro, teve gente que falava castanho claro. Quando eu digo gente, são profissionais cabeleireiros pelos quais eu já passei. Então ele era nesse tom. Eu falei, ai, se eu passar esse negócio de camomila que minha amiga falou, vai dar um arzinho natural, vai ficar meio que tipo um dourado do sol, assim, nada muito artificial, e não vai estragar meu cabelo, porque camomila é natural. Eu acho que eu vou fazer esse negócio aí que ela tá sugerindo. E aí foi a primeira vez que eu fiz um negócio diferente, que eu passei esse spray, realmente ele clareou meu cabelo, ele ficou num tom mais loiro. Só que, mas eu sabia que na verdade esse negócio não era muito natural. Quando que eu fui descobrir isso, passou um tempo, eu tinha curtido mexer um pouco na cor, porque meu olho ficou mais claro, né? Meu olho, quando eu tô contra o sol, assim, ele é um castanho esverdeado. Então eu percebi que deixar o cabelo mais claro trouxe mais essa coisa do verde. Eu falei, ai, que legal. Comecei a me arriscar. No meio de tudo isso, eu já tinha conhecido a minha cabeleireira da vida, que é a Cacau Dias. Inclusive, se você quer conhecer a Cacau, ela é não só ela é uma cabeleireira sensacional, mas ela é uma empresária fantástica. Ela é formada em engenharia química, ela tem a própria linha de produtos, ela tem a primeira linha de produtos clean beauty da América Latina. Então, tipo assim, a mulher é um fenômeno e eu tenho entrevista com ela aqui no canal. Então, quando você acabar de assistir esse vídeo, eu vou deixar ele sugerido aqui no final como vídeo pra você assistir em seguida. Então, cara, eu recomendo muito vocês conhecerem a história dela, porque a história dela, no dia ali que eu fiz essa entrevista, era no dia do nosso evento presencial aqui com empreendedoras, e todo mundo, assim, chorou e riu ao longo da entrevista dela, porque, sério, a história dela é sensacional. Então, se vocês quiserem conhecer a famosa, que eu vou falar muito dela nesse vídeo, tem entrevista com ela, eu vou deixar linkada aqui no final do vídeo, então, pra vocês assistirem depois. Mas, enfim, eu conheci a Cacau porque, inicialmente, eu fazia os conteúdos de marketing dela e
esse trabalho no início com ela me possibilitou criar muita confiança nela, porque eu entendi que ela realmente manjava de cabelo cacheado e que ela é muito preocupada, assim como eu, em não danificar o cabelo cacheado. Em qualquer procedimento que ela faz, ela sempre tem essa preocupação de usar materiais e produtos que não estragam o seu cabelo e também não prejudicam o meio ambiente, então ela sempre teve essa preocupação. E com ela, eu, ter trabalhado esse tempo no marketing dela, ter entendido tanto de conteúdo que ela tem, o tanto de conhecimento que ela tem, mais de 30 anos atuando na área, foi a primeira vez que eu me permiti fazer alguma coisa em salão que fosse minimamente químico. E aí, eu fui arriscar na coloração ruiva. Isso foi em 2019. E foi, inclusive, um momento que eu vou passar meio breve por ele, porque nem é sobre isso esse vídeo, mas foi um momento de encontro. Gente, a primeira vez que eu olhei no espelho, eu me vi ruiva. A sensação foi de voltar pra casa. Foi uma sensação de, tipo... Como que eu explico isso? A sensação foi que eu sempre fui ruiva. Eu só tive uma fase de insanidade que eu estava com cabelo castanho. Tipo assim, nossa, que loucura, por que eu tava com cabelo castanho mesmo? Eu sempre fui ruiva. Essa foi a minha sensação. Então, eu acredito que, sei lá, em vidas passadas eu devo ter sido ruiva, porque, gente, juro, foi uma sensação de voltar pra casa. Tanto que, depois disso, eu lembrei que, desde criança, quando eu assistia desenho animado, filmes, eu sempre me identificava com a personagem ruiva. Sempre. Enfim, foi um momento meio assim... Sabe quando vem umas fichas? Porque eu não tinha me tocado de tudo isso até eu arriscar na coloração ruiva, me ver ruiva, falar, meu Deus, nasci pra isso, enfim. Não é sobre ainda, tipo, eu tô chegando na história, tá? Mas é porque tem toda uma construção. Como eu disse, a Cacau manja muito de usar produtos que não danificam o cabelo cacheado, então eu faço a coloração no meu cabelo desde 2019, sempre saudável meu cabelo, lindo, maravilhoso, nunca deu nenhum problema, beleza. Aí teve um momento um pouco mais pra frente na minha história que eu arrisquei numa outra coisa química, que era essa questão da franja. Como eu disse, a vida inteira eu usei a franja mais curta, e justo essa parte bem do arco aqui, sabe, do arco da tiara que a gente fala, ele tinha um cacho mais fechado, tinha não, ainda tem, o resto do meu cabelo é um cacho um pouco mais aberto, e bem nessa tiara aqui na frente ele é um cacho mais fechado. E como eu gostava de usar franja, eu sempre tive a necessidade de alisar só essa parte da franja. E eu falei, ai, Cacau, não quero mais isso, o que a gente pode fazer? E ela tem um procedimento lá que chama alisamento 80%, que basicamente, ela solta um pouco o cacho, não é pra ele ficar muito liso, lambido, é mais pra ele soltar um pouco o cacho, porque tendo em vista que essa parte da frente do cabelo me incomodava. Quando eu comecei a fazer esse alisamento nessa parte da frente, eu gostei, porque ele soltava bem aqui só a parte da raiz, sabe? Só que com o tempo, o que começou a acontecer é que quanto mais você vai fazendo esse alisamento, mais a minha franja ela foi ficando lisa, né? De novo, a gente fazia só na tiara, não era no cabelo inteiro. Mas ele foi ficando liso, e o que o cabelo liso tem de efeito visual que é o contrário do cacheado? O cacheado, ele dá volume. O liso, ele tira volume. Então foi um momento que quanto mais eu fui alisando a minha franja, mais ele foi perdendo volume. E eu acho que foi justamente por isso que eu não percebi o que estava acontecendo com o meu cabelo. Por quê? Foi meio que no meio dessa fase de eu estar fazendo esse alisamento na minha franja que o meu cabelo começou a ter os efeitos que eu falei aqui no começo do vídeo. Então, basicamente, eu não percebi até que teve um dia que eu cheguei na Cacau pra fazer o retoque da minha coloração, como sempre, e o retoque do alisamento ali da raiz, como sempre. E na hora que ela puxou, assim, o cabelo de lado, sabe? Pra passar o pente e fazendo todo o procedimento camada a camada. Na hora que ela passou o pente, tipo, não... Era um buraco meu cabelo, assim. Tipo, não tinha. Aí ela tomou um susto e falou, Paty, seu cabelo tá com buraco na lateral. Você tá com muita queda de cabelo. E aí ela pegava no meu cabelo e falou assim, olha isso, seu cabelo tá, tipo, fino, tem pouco cabelo. E ela ia falando isso, eu falei assim, mano, A primeira reação foi, do que você tá falando? E em seguida foi tipo, cara, eu tô vendo que você tá... Meu Deus, sabe enquanto ela foi descrevendo, eu fui percebendo também? E foi um momento de choque, eu falei assim, meu, como assim? Assim, as minhas laterais aqui do cabelo tava um buraco, é como se tivesse começando bem mais pra trás, assim, o meu cabelo. Ele tava muito mais fino. E aí, ela continuou a análise, ela falou assim, Paty, e uma coisa, o seu cabelo tá mudando de textura. Eu falei, não, como assim mudando de textura? Ela falou, tá mais liso. Eu falei, não, Cacau, tá mais liso porque nessa parte da frente a gente tá fazendo alisamento. Daí ela falou, sim,
Só que eu tô falando da parte de trás do seu cabelo. Aqui a gente nunca encostou nada relacionado ao alisamento. Ou seja, é alguma coisa que não tem nada a ver com os procedimentos que eu faço com você. Alguma coisa tá causando a queda de cabelo e está causando essa mudança de textura. Você precisa ir agora numa dermatologista. Eu tenho uma pessoa pra te indicar que é de confiança, uma dermatologista que é especializada no estudo do couro cabeludo, que ela é especializada em tricologia, e você precisa ver o que tá acontecendo. Pode ser muita coisa, ela já me adiantou ali, tipo, pode ser muita coisa, pode ser questão de vitamina, pode ser questão hormonal, pode ser um monte de coisa, então ela vai te guiar pra você fazer todos os exames, você entender o que tá acontecendo, e assim, a coloração não tem problema, a gente consegue continuar fazendo, mas esse alisamento que a gente fazia na tiara do seu cabelo, a gente não vai poder fazer, eu não vou mais encostar esse tipo de química até a gente entender o que tá acontecendo no seu cabelo. Porque dependendo do que for o problema, esse tipo de alisamento pode piorar a situação. Então a gente tem que parar essa parte do que eu faço esteticamente com você. Gente, foi tanta informação ao mesmo tempo que eu fiquei assim num estado de choque. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Eu fui nessa médica que ela indicou. A Cacau, pra quem não sabe, fica em Vinhedo. Eu sempre confundo Valinhos com Vinhedo. Fica em Vinhedo, o salão dela, então ela me indicou uma médica que também é de Vinhedo. Eu sou de Campinas, mas eu falei, cara, eu vou em qualquer pessoa que a Cacau falar, porque eu confio na Cacau. E quando eu cheguei nessa médica, ela falou, eu expliquei tudo, o que tinha acontecido e tudo mais. E ela falou, Paty, eu vou te pedir vários exames, porque como a Cacau adiantou pra você, pode ser muita coisa. Então, esses exames que vão nos dizendo o que tá acontecendo. Eu ainda meio em estado de choque, tipo, não entendendo muito bem o que tava acontecendo. Preocupada, né? Porque, gente, a minha reação, a primeira, foi pensar, claro que é questão do... Eu nunca fiz nada de química no meu cabelo. Sabe aquela Paty que sempre gostou das coisas naturais? Falou assim, por que eu fui inventar de fazer esse alisamento na franja? Certeza que foi isso que causou tudo isso no meu cabelo. E eu fiquei bitolada nisso, sabe? De novo, porque minha família também sempre colocou muito na minha cabeça de valorizar a beleza natural, valorizar a beleza natural. O que é uma coisa muito boa, né? Que bom que eles colocaram isso na minha cabeça. Mas eles me passaram também quase uma aversão a qualquer coisa que não fosse natural. E naquele momento, acho que eu me senti meio culpada de ter feito esse alisamento. A coloração, eu nunca me arrependi, porque é o que eu falei, gente. Pra mim, eu estar ruiva não é antinatural. Pra mim, eu sempre fui ruiva. É um negócio muito... As pessoas perguntam, você é ruiva natural? Eu falo, eu sou ruiva de alma. Porque foi um negócio tão voltar pra casa que eu nem considero que não é algo natural. É muito louco, assim. É um negócio que eu internalizei como parte de quem eu sou, de um jeito muito profundo. Mas a parte de alisamento, eu assumo que eu me sentia culpada, sabe? De ter feito. Tipo... Cara, eu devia valorizar o que é meu natural e eu... Cara, será que eu vou estragar meu cabelo? E eu via que não é que tava estragando o meu cabelo, né? Como eu disse, a Cacau tem muito conhecimento nisso. A técnica dela não estraga o cabelo. Então eu via, não tava com ponta dupla, não tava seco, não tava danificado. Mas na hora que eu entendi que eu estava com BO no cabelo, a única coisa na qual eu pensei que eu podia botar a culpa, entre aspas, era nesse alisamento. Então eu falei, nossa, certeza foi por causa disso. Eu não devia ter alisado. Sabe, eu tava meio com esse leve pânico dentro de mim. Mas enfim, fui na médica pra ver o que ela ia dizer. Ela começou a me passar uma bateria de exame de coisa pra eu fazer. E, gente, foi uma bateria mesmo. Eu fiz uma leva de exame, levei lá pra ela. E ela é uma médica muito boa porque ela ia explicando cada um dos exames. Tipo, ó, tá vendo? Isso aqui tem que dar do número tal até o número tal. O seu tá aqui no meio, então tá dentro da escala, tá tudo certo o seu exame. Esse outro negócio, ele indica tal e tal coisa no seu organismo. O seu também está muito bom. Então, ela fez uma bateria de exame e tudo no meu exame dava perfeito. Nada tinha alteração. Nada tinha alteração. Já falei aqui várias vezes, vocês sabem que eu sou a pessoa da saúde, eu me importo muito com a minha alimentação, me importo muito em fazer atividade física, então eu tenho toda uma preocupação, assim, então não me estranhou meus exames estarem certos, mas ia aumentando a minha ansiedade de, cara, se meus exames tá tudo certo, o que causou isso no meu cabelo? E eu voltava pra Cacau com a preocupação, será que foi o alisamento? Ela falou, Paty, não foi isso, porque o seu cabelo mudou a textura atrás, a gente nunca encostou a química do alisamento, que é só na franja, era só uma tiarinha, uma estreita faixa na frente que a gente fazia. O seu cabelo tá alisando atrás. É alguma coisa muito mais interna e profunda que causou essa não só mudança de textura, mas a queda muito intensa. E eu assim, gente, então não tô entendendo nada, porque eu não tô entendendo nada, a gente não tá descobrindo nada nos exames. E eu acho que eu fiz umas 3 baterias, assim, de exames. E cada vez a dermatologista ia pedindo coisas mais profundas, tipo... se no primeiro ela tinha pedido só ferro e não tinha dado alteração, no segundo ela pedia umas especificações relacionadas ao ferro que poderiam mostrar coisas que o primeiro, que era mais geral, não tinha mostrado, sabe? Então, juro, a gente fez umas
3 baterias de exame e sempre que eu voltava lá, tudo impecável, meus exames. Nada, não tinha nada alterado, nada fora do normal, nada. E eu assim, gente, o que tá acontecendo? Daí ela falou assim, Paty, quando isso acontece, a gente só tem uma alternativa. Você teve Covid? Aí eu falei, tive. Aí eu fiz os cálculos lá na época, eu falei, ó, faz mais de um ano. Tava dando um pouco mais de um ano que eu tinha que eu tinha tido o Covid. Daí ela falou, então é isso. Eu tenho muitas pacientes que estão acontecendo isso. Quando dá um período de um ano e meio depois que a pessoa teve o Covid, ela percebe uma grande queda de cabelo. Não é que depois de um ano e meio, caiu tudo de uma vez. Ele vinha num processo de queda, mas realmente é difícil a gente perceber no dia a dia. Porque a gente se olha no espelho todos os dias, a gente vai acostumando com essa queda. A gente vai acostumando com esse novo volume do cabelo que vai diminuindo, vai parecendo uma coisa normal. Principalmente o meu cabelo tava mais longo, o rolo de cabelo, sabe quando você lava o cabelo, forma aquela... Cai cabelo ali no banho, forma aquela bolinha, né? Se o cabelo tá comprido, você também não percebe, você fala assim, ai, deu uma bolinha grande de cabelo, mas é porque o cabelo tá longo, né? Então, tipo, por vários motivos a gente não vai percebendo essa queda, até que tem uma hora que a gente toma um susto, né? E ela falou, Paty, isso tá acontecendo muito com várias pacientes minhas. A gente sempre faz todos os exames antes, porque realmente pode ser outra coisa. Realmente pode ser deficiência de uma vitamina. E às vezes é uma coisa tão simples. É uma vitamina que a gente repõe, o cabelo da pessoa resolve. Então, às vezes é muito mais simples do que a gente tá pensando. Às vezes pode ser questão hormonal e tudo mais. Então, a gente tem que fazer essa bateria de exames antes de só falar Covid, né? Mas, geralmente, se todo o resto tá certo e só tem essa questão, geralmente é a questão do Covid. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu ficava assim, me parecia um negócio tão... Como que um negócio tão... Quando eu digo bobo, é porque pra mim o Covid não deu efeitos graves, assim. Eu peguei Covid e fiquei super de boa, sabe? Eu falei, nossa, como que um negócio que aconteceu há um ano e meio antes teve esse efeito, sabe? E nossa, eu tava muito... Eu tava tranquila, porque meus exames estavam certos, não era sei lá, um problema de saúde, não era alguma coisa assim. Por outro lado, eu tava em choque, tipo, cara, o que eu faço agora, né? E aí, a gente começou todo um processo de algumas vitaminas que ela me indicou. Eram coisas de formulação própria, então não é uma coisa... Mesmo que fosse um nome específico, eu não indicaria aqui, porque coisa médica eu jamais indicaria aqui do nada, né? Você sempre tem que passar por um médico. Mas, além disso, não era um medicamento específico, são coisas que ela mandou formular. E como a gente ficou em tratamento por muito tempo, às vezes ela mudava também essas vitaminas pra ir sempre trazendo coisas novas pro corpo. Mas, basicamente, eu tomei o minoxidil, que é famoso por ele ajudar a crescer o cabelo, junto com essa outra vitamina que ela fez a formulação, né? Então, o que aconteceu nesse período que a gente entrou em tratamento? Realmente, lá no salão de cabeleireiro, eu tive que parar essa parte estética do alisamento dessa parte frontal. Por que eu tive que parar? Quando a gente tem qualquer coisa no cabelo, por exemplo, esse que foi um choque, que teve queda e que mudou textura, sempre a primeira parte... Cacau tava me explicando isso, tá? Sempre a primeira parte que vai ser impactada são esses cabelinhos aqui da frente, porque eles são mais sensíveis. Então, por isso que ela falou, Paty, a gente não pode alisar mais essa parte, porque é uma parte do cabelo que ela já tá muito sensível ao que aconteceu. Se a gente ainda chega com o processo químico em cima, a gente vai estar atrapalhando. Inclusive, eu não indico que você coloque nada de calor, nem chapinha, nem secador, deixa o seu cabelo natural, porque agora ele precisa de toda a força que ele puder pra voltar a crescer. Essa parte da frente, ela tem que voltar a crescer, uma parte que caiu muito. Então, eu não recomendo que você faça nada, né, que possa agredir essa parte dos fios. E foi um momento que, na verdade, eu nem achei muito ruim que a gente teve que parar esse processo de alisamento, porque, como eu falei, no comecinho, quando você começa a alisar a franja, ela tá o resto cacheado e só a raiz, assim, lisa. Então, fica um efeito bonito. Mas com o tempo, que faz alguns meses já que você tá alisando, toda a franja vai ficando mais lisa, sabe? Daí eu achei que já não tava ficando muito legal, porque ela não tava muito compatível com o resto do cabelo, tava ficando muito mais liso. Mas o que tava mais me incomodando é que tava perdendo muito volume. E de acordo com o visagismo, né, que é o estudo das linhas do rosto, outra coisa que a Cacau manja muito, ela fala, Paty, de acordo com o seu formato de rosto e o formato do seu olho, você precisa de coisas que puxem pra cima. Então, por isso que eu ponho delineador que puxa pra cima. No cabelo, eu jogo de lado pra ele formar um volume em cima. Então, você precisa de coisa pra cima. Se você usa um negócio lambido, pra mim, acaba comigo. Tipo assim,
Ou seja, eu naturalmente ter o cabelo cacheado, que dá esse volume naturalmente, sem eu precisar fazer nada, é assim, obrigado a Deus, porque ele está me ajudando a ter exatamente o volume que eu preciso pra ser o melhor pro meu formato de rosto, entende? E eu já tava percebendo isso mesmo, que a franja muito lisa tava dando aquela minguada assim. Então eu nem achei muito ruim quando ela falou pra gente parar o alisamento. Mas eu só tava preocupada em, tipo, meu Deus, será que meu cabelo vai voltar ao normal? A coloração a gente pode continuar normalmente. A Cacau usa uma coloração muito boa, muito tranquila, que não afeta nada. Então isso a gente não precisou parar. E o que aconteceu nesse período, né, de, tipo, enquanto o cabelo estava voltando? Porque você começa a tomar as vitaminas, não é do dia pra noite que seu cabelo, né, volta normal. Leva um período. O que aconteceu pra mim é que essa parte a principal parte que tinha caído era essa parte da frente, certo? Toda essa parte da tiara aqui. Então, quando essa parte começou a crescer, foi muito chato. Por quê? Lembra que essa parte do meu cabelo, ela já tem um cacho mais fechado do que o resto do cabelo. E ela tava nascendo do zero, então tava nascendo um cabelo cotoquinho. Então ficava na parte da frente uns cachinhos pequenininho que ficava muito feio, gente. Juro, ficava muito feio, porque ele não combinava com o resto do cabelo, que era um cacho maior. Ele ficava tudo pequenininho. E não ficava bonito porque ele tava muito curto. Ele não tinha dado aquela cara de franja. Ele tava muito curto. Então, por muitos meses, eu ouso dizer que, tipo, 1 ano, eu só conseguia usar tiara. Eu comprei aquelas tiaras que é tipo um pentinho, assim, que na hora que você põe, ela arrasta o cabelo pra trás, sabe? Então, ela conseguia levar todos os cabelos que estavam um cotoquinho, assim, na frente, ela conseguia levar pra trás. Então, não ficava tranquilo, assim, a parte da frente. E conforme essa franja foi crescendo, ela ia dando volume aqui atrás da tiara, sabe? Então, ficava até bonitinho. Então, por muito tempo, isso me salvou. Usar a tiara foi o que me salvou nesse processo, que a parte da frente estava crescendo ainda. E ele não tava bonito usar solto. Isso foi um incômodo pra mim, porque eu sempre usei meu cabelo solto. Eu nunca fui de usar muito... Assim, se eu usasse um acessório, um grampinho, era só porque eu queria fazer um charme, não porque eu dependia de um acessório. Eu sempre usei meu cabelo solto. Então, foi um pouco estranho, porque eu sentia uma certa dependência mesmo da tiara. Meu cabelo não ficava bonito se eu não tivesse com a tiara. Mas eu falei, cara, eu tenho 2 opções. E aí entra aquela parte de mentalidade que a gente fala tanto aqui, né, no podcast. Eu posso ficar, ai, que bosta que meu cabelo tá assim, ai, que tristeza, ai, coitado de mim. Ou eu posso tirar o melhor que eu puder disso. Eu falei, cara, então eu vou brincar com tiara. Aí eu fui no shopping, o bom que tiara é tudo baratinho. Comprei várias cores, vários estilos diferentes de tiara. Eu falei, cara, então enquanto eu estiver usando tiara, eu vou brincar com tiara. Então eu fiz aquilo começar a fazer parte do meu look e fui levando na esportiva, sabe assim? Tipo, ai, o bom também, eu tentava ver o lado bom. Tipo, o bom também é que pôr tiara é super prático. Eu literalmente lavava o cabelo, molhava, colocava a tiara e saía pra rua. Tipo assim, não me dava trabalho nenhum. Então eu fui levando com essa leveza. Falei, cara, eu sei que um dia vai resolver, cabelo cresce. E eu fiquei em paz, sabe? Então, o bom é que eu sinto que esse 1 ano foi muito tranquilo. Ele não foi penoso. Tinha umas horas que eu me incomodava, assim, de tipo, ai, queria não precisar usar tiara hoje porque eu queria um look diferente. Mas não era nada demais, sabe? Eu não deixei emocionalmente isso ficar pesando em mim. Eu levei de um jeito leve. E aí, quando deu 1 ano, eu lembro de tratamento certinho, porque eu fui na médica, deu assim, tipo, uns 3 dias de diferença de literalmente ter dado 1 ano da primeira consulta que eu fiz com ela. Foi muito certinho, assim. Eu voltei lá, falei, caraca, tá fazendo 1 ano agora. Ela falou, Paty, olha a diferença que tá o seu cabelo. E aí, ela mostrou foto de quando eu comecei o tratamento pra foto de como tava... Foto não, né? Pra como tava né, meu cabelo naquele momento, de forma natural. E eu olhava no espelho, olhava a foto, olhava o espelho, olhava a foto. Eu falei, gente, o meu cabelo está voltando ao normal. Porque, de novo, do mesmo jeito que a queda ela vai acontecendo aos poucos e você não percebe, quando o cabelo tá crescendo, você também não percebe muito, porque tá crescendo aos poucos, sabe? Então, quando naquele momento que deu 1 ano, eu fiz essa comparação, eu via o cabelo voltando a chegar mais perto da sobrancelha, sabe? Eu via a distância que ele tava antes, quando ele tava, tipo, tinha caído bastante, e como ele voltou a preencher, sabe? Nossa, aquilo me deu um alívio e foi um marco pra mim esse 1 ano, porque foi quando eu consegui usar pela primeira vez o meu cabelo sem a tiara. Então, a minha franja, ela cresceu num ponto que eu conseguia voltar a usar ela sem a tiara e ela ficar bonita, sabe? E
eu falei, e aí, encerrou o tratamento? Ela falou, Paty, a gente já teve um resultado muito bom, eu continuaria por pelo menos mais 6 meses, porque eu acho que dá pra gente encher ainda um pouco mais o seu cabelo, mas fica a seu critério. Eu falei, não, eu topo, porque agora já não é mais de um lugar de tipo, tô mega incomodada, meu cabelo está horrível, não, finalmente eu voltei a sentir esse amor pelo meu cabelo, tipo, meu Deus, ele tá voltando ao normal. Mas eu sinto que realmente dá pra gente, até porque ainda tinha muita coisa que tinha que crescer e tinha que sair, eu topei continuar com as vitaminas e tudo mais pra incentivar esse crescimento, né? E aí, agora não chegou, eu acho que já passou 6 meses. Eu tô entre 1 ano e meio a 2 anos de tratamento, eu perdi um pouco a data específica, mas eu dei continuidade no tratamento. E uma coisa que eu passei no cabelo também, não foi indicação da dermatologista, mas eu achei na internet, comprei, era um sprayzinho, assim, que era um produto que dizia-se ser natural e que ele incentivava a crescer o cabelo. E eu gostei muito desse produto, eu achei que ele ajudou. Só que depois eu fui, depois que acabou o vidrinho, que eu usei o inteiro, e eu percebi que ele realmente estava ajudando a crescer, assim, eu passava principalmente nessa parte da tiara. Quando eu entrei no site pra comprar de novo, o produto tinha acabado. Então, assim, se por acaso eu achar o link desse produto, eu ponho na descrição. Se eu não colocar é porque a empresa ainda não voltou a fabricar. Eu entrei em contato com a marca e eles falaram que não vai sair de linha. Eles vão voltar a colocar esse produto no ar depois. Então, deve ter sido uma coisa temporária. Enfim, mas só pra dar todas as dicas completas, né? Além das vitaminas, eu lembrei agora que eu sprayava esse negocinho que também ajudava no crescimento. E o que que eu... Aí, qual começou a ser o desafio? Porque aí eu já tava conseguindo usar o meu cabelo sem a tiara e tudo mais. Só que o resquício que ficou, e que aí começou a me incomodar, é que lembra que eu falei que uma das coisas que aconteceu não era só a queda de cabelo, né? Porque a queda, eu tomando as vitaminas, foi enchendo aqui de novo e tudo mais, foi crescendo. Uma coisa que aconteceu também foi a mudança de textura. Então, o que que isso resultava esteticamente no meu cabelo? Tinha umas partes dele que tinham uns pedaços mais lisos que o resto. E quanto mais foi crescendo o meu cabelo, essas partes lisas foram ficando mais para as pontas. E a impressão que dava, quem não me conhece, não sabe o histórico do meu cabelo, nada, a impressão que dava é que eu tava passando por uma transição capilar. Isso me deixava pistola. Porque, como eu contei no início do vídeo, eu fui uma das únicas da minha sala, eu lembro da escola, que resistiu e não fiz alisamento no meu cabelo. Pra agora, depois de mais de 30 anos nas costas, parecer que eu tô fazendo transição capilar. Eu que bato no peito de orgulho pra falar, eu nunca alisei o meu cabelo. Isso feriu um pouco o meu ego. Isso me incomodou. Então aí eu já tava feliz que eu tava usando cabelo solto, não tava dependendo da tiara, mas aí o negócio das pontas lisas começaram a me incomodar, porque quanto mais ele ia ficando pras pontas, mais dava a impressão de transição capilar. E aí, eu fui ficando com ranço, só que assim, não dava pra ir lá na cabeleireira e simplesmente cortar tudo, porque ainda tava num processo de crescimento. Se eu cortasse tudo, as pontas lisas na época, ia ter ficado muito curto, mas curto de um jeito feio, assim, sabe? Cacau falou, Paty, ainda não é o momento. Falei, não, beleza. Então, teve uns meses, eu corto de 3 em 3 meses o cabelo. Então, teve uns vários trimestres que eu fiquei, tipo, vai, cabelo cresce, 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 cresce. E aí, sempre que eu ia lá, eu cortava o máximo que dava. Mas, principalmente a parte da franja, eu não tava querendo cortar muito, porque era a parte que mais... Lembra como ela um cachinho mais fechado? Ela encurtava muito e ela subia demais. Então, a franja é o que eu tava mais tirando, essas pontas lisas, mas no resto aqui eu ficava pedindo pra ela tirar o máximo que desse. E aí, gente, de novo, é um período de não ficar noiada, eu tentava ver a parte boa. Sempre que eu me incomodava com a parte lisa, eu olhava e falava, cara, mas lembra que há uns meses atrás você dependia de tiara? Olha só, você não tá mais dependendo de tiara. E eu comecei a achar lindo essa minha parte da franja com cacho, sabe? Né, porque a vida inteira, como eu falei, eu tinha feito chapinha na franja. Eu falei, gente, mas é tão bonito meu cabelo com esse volume. E aí, eu me apegava às partes que eu tava gostando e tentava ignorar essas partes do cabelo liso. Até que foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, mais ou menos uns 3 meses atrás, que eu fui lá pra cortar o cabelo, eu falei assim, a próxima vez que eu vier, vai ser o meu corte definitivo, que eu vou tirar tudo o que tá sobrando. Porque esse 3 meses atrás, quando eu tinha ido, eu sentia que tava no quase. Sabe aquele quase? Eu falei assim, hoje eu tirei muitas partes, eu já tinha tirado bastante, assim, já tinha dado um efeito visual muito bonito. Só que eu falei,
daqui 3 meses quando eu voltar, é certeza. Eu vou tirar tudo o que ficou dessa época, sabe? Tudo que ficou dessa fase, desse período extenso de tratamento. E aí, há pouquíssimo tempo, eu voltei, então, pra esse corte. E como eu tinha ficado 3 meses pensando sobre isso, eu tinha me preparado emocionalmente. Por quê? Na verdade, eu tava numa fase mega de deixar o cabelo crescer, assim. Eu tava super numa fase de cabelo longo. Justamente porque eu tive cabelo longo, como eu falei, a adolescência inteira, e fazia muito tempo que ele não ficava tão longo. Eu falei, cara, tava querendo aquela coisa meio cabelo cacheado, sereia, compridão, assim, eu tava muito nessa fase. Só que eu me preparei mentalmente esses 3 meses, falei, não, eu sei que ele vai ficar curto, mas eu sinto que agora, esse pouquinho de ponta meio lisa e com textura esquisita tá me incomodando mais do que pensar em cabelo curto ou longo, sabe? Eu preciso eliminar isso pra depois, se eu quiser, eu deixo crescer, mas daí eu vou deixar crescer ele com ele inteiro saudável e bonito, sabe? Sem mais lembranças dessa fase chata. Então, eu me preparei mentalmente. Eu não sabia o quão curto ia ficar, mas eu falei, é hoje. Eu sentei naquela cadeira. Sentei naquela cadeira. Na verdade, esse corte nem foi com a Cacau, eu fiz com a Camila, que é uma maravilhosa também, que atende lá no Salão da Cacau. Eu gosto muito do corte dela. Falei, Camila, é hoje. Chegou o dia e a gente vai tirar tudo. Tanto da franja, quanto das pontas. Eu quero que você tire tudo, qualquer resquício desse momento da minha vida. Eu não quero mais, eu quero uma nova etapa. E aí, ela cortou. Eu falei, quão curto vai ficar? Ela falou, Paty, aqui na altura do ombro. Eu falei, ai, tá bom. Teve uma vez no passado que eu tinha cortado nessa altura do ombro. Eu falei, então não vai ser uma coisa completamente nova. Então bora, sabe? Tipo assim, tô preparada! Bora! E aí, gente, ela cortou. Ficou assim. E eu amei. Eu amei. Principalmente agora que a gente vai começar a entrar no verão. E detalhe, dá pra eu finalizar ele de um jeito que fica bem amoadinho, que aí pra mim perde totalmente a graça. Se for pra ficar amoadinho, eu deixo ele longo. A graça que ela me ensinou é, tipo, joga pra baixo e solta a raiz pra ele ficar com mais volume. Aí eu comecei a amar. E eu tenho que dar crédito pra Cacau em relação a isso, porque eu corto com ela há muitos anos, eu vou no salão dela há muitos anos. Quando eu cheguei lá, eu tinha quase que uma aversão a volume, porque lembra, de novo, na nossa adolescência, o que era bonito era cabelo liso, a gente não tinha esse aprendizado do volume. E ela foi muito introduzindo aos poucos, assim, sabe? Tipo, ela que foi super tateando aos poucos, Paty, mas é bonito o volume, é bonito o volume. Daí eu ia lá, ela finalizava de um jeito diferente, e foi aos poucos que eu fui me apaixonando por volume. Gente, isso foi... Começou o quê? Em 2019? Faz muitos anos que eu tô nesse processo. E aí, pra quando chegou nessa fase do cabelo curto, eu falei, cara, agora eu gostei do volumão mesmo, Cacau, você me convenceu. Ela ficou tipo, yeah! E aí, ela até me falou essas questões de visagismo, né? Ela falou, Paty, você já tem um rosto mais de menina, né? Você aparenta ser mais nova do que a sua idade. Você é magrinha, você é miudinha, você é baixinha. Então, tudo esteticamente em você, ele tem esse lado mais princesa, mais menina, mais delicada. O cabelo comprido, ele colabora para essa imagem. Então, ele continua passando uma doçura, uma suavidade, uma coisa de menina, uma coisa mais feminina, mais delicada. E é legal pra gente ficar magnética, como se fosse assim, a estratégia pra gente ficar magnética, quando a gente passa na rua, alguém olha e fala, nossa, tem alguma coisa nessa pessoa. É justamente a gente ter os contrastes. Então, justamente porque no resto você já é muito delicada, é legal você ter um cabelo que transmita força. Então, o cabelo curto, ele dá essa força, ele dá essa personalidade e ele dá esse equilíbrio pra você, sabe? Além de tudo que eu falei, que pro formato do meu rosto é legal, coisas que tenham volume, né? Coisas que sejam pra cima. E eu entendi perfeitamente o que ela disse, porque ela é o contrário. Eu mesma dei o exemplo dela, ela falou, exatamente, você entendeu, porque a Cacau é muito alta, ela tem o braço muito forte, ela é grande em estrutura óssea, ela é uma mulher alta, grande. E quando ela usava o Black Power dela, que é o cabelo curto e com volume, tudo na imagem dela era muito forte. Então, o que que isso passava? Isso passava, às vezes, até um afastamento das pessoas dela. Porque era uma imagem tão forte que, às vezes, causava um certo receio das pessoas se aproximarem. Nesse dia que eu fui fazer o cabelo, ela tinha colocado trança e ele tava super comprido, assim, né? E diminuiu o volume porque trança deixou esse ar mais liso, entre aspas. Não é liso porque ela tava de trança, né? Mas vocês entenderam.
E realmente deu uma suavizada na figura dela. Ela falou, Paty, eu tô percebendo uma diferença das pessoas se aproximarem de mim pra conversar. Porque eu tenho uma estrutura que naturalmente é mais forte e eu suavizei com o cabelo. Então, o seu caso é o contrário. Você já tem uma estrutura mais suavizada e a gente fortaleceu com o cabelo curto e com mais volume. E eu amei essa explicação. Amei. Então, eu não sei ainda se eu vou amar tanto o cabelo curto que eu vou ficar nisso, ou se eu quero continuar a minha ideia de deixar ele crescer. Mas independente, gente, não tem erro, entendeu? Porque se eu deixar crescer, eu vou ter feito o que eu quero. E se quando eu deixar crescer eu falo assim, nossa, nem teve tanta graça, eu preferia curto, eu corto de novo. Então assim, agora é a parte alegria, entendeu? É a parte que não tem. Mas nada liso, nada, nada, nada. Tudo isso aqui são os meus cachinhos. E ela falou, e Paty, olha que interessante, né? Desde o momento quando você vinha aqui alisar a tiara, né, do seu cabelo, eu falava, gente, mas vai tirar o volume. Ela via com esse olhar de cabeleireira, né, que ia tirar o volume, ia talvez não ser o mais bonito pra mim, mas ela fazia o que eu queria. E ela falou assim, olha isso, precisou acontecer uma coisa meio chata pra você voltar a se apaixonar pelo seu cabelo natural. Não, tipo, o resto do cabelo 100% natural, mas essa partezinha talvez que faltava, que era dessa coisa da franja ser mais cacheada, hoje é uma das coisas que eu mais gosto por ela trazer esse volume, sabe? Ela falou, olha que interessante, olha como a vida, o universo, enfim, faz as coisas do jeito certo, né? Porque hoje você é apaixonado pelo seu cabelo 100% natural. Eu falei, nossa, é muito verdade. Então, enfim, tudo acontece do jeito certo. E aí, o que eu falei que minha amiga me contou, que na hora eu falei, caraca, fez muito sentido! Ela falou assim, Paty, você sabe que cabelo guarda memória, né? Aí eu fiquei, tipo, hã? É uma amiga minha que a gente adora falar dessas coisas de energia e tal. Não é a Ana, que você já conhece, é uma outra amiga. Mas a gente tava conversando dessa parte mais energética e tal. E ela falou, então, o cabelo guarda memória. Então, não é incomum a gente ver quando a pessoa tá passando por um grande momento de virada de chave, um momento de transição na vida, ela querer cortar o cabelo. Porque é como se ela deixasse ir aquele peso que não serve mais pra ela. É como se isso fosse simbólico de você deixar pessoas, hábitos, uma antiga versão sua ir embora pra começar algo novo. Quando ela falou aquilo, fez um sentido pra mim, porque, gente, o mês de setembro foi um mês de total encerramento. O portal 9/9, num ano 9, então foi o portal 999, encerrou um ciclo de 9 anos. Ele foi uma fase. Eu não sei se vocês chegaram a aproveitar energeticamente isso. Eu fiz vários movimentos energéticos, meditações relacionadas a isso. E eu senti, assim, uma mudança, um momento de virada de chave muito forte dentro de mim, sabe? De deixar coisa que eu falei, cara, eu não aceito mais isso na minha vida. Encerrar e mudar, sabe? Assim, eu senti isso ao longo de todo o mês de setembro. Teve um eclipse forte dia 7 e o outro bombástico dia 21, que foi também muito forte nessa questão do encerramento. Então, todo o mês de setembro teve muito forte esse tema do encerramento, deixar aí o antigo pra vir o novo, a nova versão. E eu não sei se eu já comentei muito aqui, mas eu sinto no meu corpo esses movimentos. Quando tem portal energético, quando tem movimentos astrológicos fortes, quando é questão mudança de lua, eu sinto no meu corpo físico, assim. Ou eu sinto agitado à noite, eu acordo, eu tenho sono agitado, eu sinto no meu gato, ele fica mais agitado com movimentos astrológicos também. E eu sinto, às vezes, um peso na minha garganta, eu sinto o meu corpo ficar como se fosse um início de resfriado, só que eu sei que não é resfriado. Enfim, gente, eu sinto no meu corpo. E mês de setembro foi um mês que mexeu muito comigo. Ao mesmo tempo, foi um mês de muita energia, de tirar muita coisa do papel, de conseguir ter consistência nos meus projetos, então de fazer o negócio acontecer também. Mas eu tava sentindo esse movimento, sabe? Essa energia forte, assim, esse caldeirão mexendo, o corpo sentindo, e eu falando, não, mas vambora, vambora, vambora. E aí o corte de cabelo ter vindo nesse momento, cara, e detalhe, coincidiu com o momento de menstruação também, que é o quê? De novo encerramento de ciclo. A gente todos os meses tem um encerramento de ciclo e início de um novo. Gente, tipo assim, você começa a sentir os efeitos desse eclipse do dia 21 2 dias antes e até 2 dias depois. 2 dias antes e dia 19. Dia 19 eu menstruei. Foi literalmente, tipo, tudo da minha vida convergindo pra ser um mega grande encerramento de uma fase da minha vida. Pra começar uma nova. E, gente, sabe o que tava acontecendo 9 anos atrás? Que é esse momento de 9 anos que tava se encerrando?
era o primeiro ano que eu tinha me formado na faculdade e estava começando a minha vida profissional. Quando eu olho para esses 9 anos do meu ciclo, eu encerrei uma fase tão gigante da minha relação com a vida profissional e financeira. Eu tinha muita coisa para limpar, para ressignificar. Eu tinha coisa geracional para limpar. Eu tinha crença limitante para limpar. Eu tinha bloqueios energéticos em mim. Eu tinha medos. Eu tinha medo do sucesso. Eu tinha medo da grandeza. Eu tinha esquecido da minha força. Eu tinha esquecido do meu tamanho. Eu precisava mudar muita coisa. Eu precisava voltar a lembrar do meu poder pessoal, sabe? Voltar a me reconectar com isso, porque todos nós, gente, se a gente tem dentro de nós a mesma energia que criou o universo inteiro. Tá na nossa veia isso. A gente esquece do poder que a gente tem intrínseco, sabe? E eu tava precisando me reconectar com tudo isso. Então, quando eu olho esse ciclo de 9 anos, eu lembro o tanto de coisa que eu criei negativamente. Então, era o momento que eu sei os momentos que eu criei as crenças negativas. Eu sei os momentos que eu mudei a visão que eu tinha de mim mesma pra uma visão negativa. Ao mesmo tempo que eu vi nesses 9 anos os incômodos, eu vi isso ressurgindo, eu vi a ansiedade que precisava mudar. Eu saí de um trabalho CLT, comecei a ter um trabalho autônomo, tive a ideia do meu negócio, criei a Memorar, criei o podcast, parei o podcast, voltei a focar na Memorar, lancei o podcast de novo, comecei a criar a linha de eventos presenciais. Assim, eu olho nesses 9 anos a trajetória dentro dessa minha jornada de vida profissional e financeira. Eu falo vida profissional e financeira porque a gente sempre tem... Cada um veio aqui na vida pra resolver... Tem algum ponto que pega um pouco mais forte, que é como se fosse a missão que a gente veio aqui limpar, resolver. E pra mim, ela pega dentro desse lugar de vida profissional e financeiro. Então é sempre uma coisa que exige um foco meu, sabe? Não sempre. Teve esse momento que exigiu esse foco. E esses 9 anos foi de... Eu saí de nem saber que tudo isso existia, nem saber que isso era uma questão, não entender por que eu tinha um monte de bloqueio, pra uma grande clareza. Pra um outro lugar que hoje é muito expansivo dentro de mim. Então, quando eu olho pra esse momento de 9 anos, eu falo, gente, que ciclo que eu passei. Que ciclo, meus amores. Que ciclo. Inclusive, uma meditação que eu fiz nesse momento de setembro de encerramento é uma meditação muito linda que é do canal da Maria, que eu amo. Tô sempre postando coisa dela no meu Instagram, porque eu amo ela. É inglês, né? Tem que entender inglês pra entender os conteúdos dela, mas assim, quem entende, eu aconselho muito que assista, porque ela é uma pessoa que canaliza... Nossa, ela é uma pessoa incrível. A energia dela é maravilhosa. E ela indicou uma meditação que ela transforma... Era muito lindo, assim, a gente transformava tudo que era desses 9 anos, desse grande ciclo que não nos servia mais, a gente fazia um momento de limpeza e de deixar ir. Soltar, soltar, soltar. E o que tinha ficado de bom desses 9 anos era transmutado em sabedoria. E era transmutado num formato de pérola. O que simbolizava essa sabedoria era um formato de pérola. E essa pérola a gente guardava dentro da gente e levava com a gente para esse novo ciclo. Porque tudo que a gente passou não é descartável, né? É muito fácil a gente olhar para um momento lá atrás e falar assim: nossa, olha como minha mente era, nossa, olha como eu era. Não. Olha pro lado de toda a sabedoria que isso te trouxe. Porque o que é sabedoria? É conhecimento integrado. Você só conhecer algo, só li, só não, e não integrou, você não usou isso pra mudança efetiva na sua vida, não adianta nada. Sabedoria é quando você tem um conhecimento e você integra, e você muda, e você aplica. Isso é a coisa mais rica da gente estar vivo, da gente envelhecer. É o quanto de sabedoria a gente vai acumulando. Então, quando nessa meditação eu transmutei tudo o que passou, tipo, é da versão antiga da Paty, eu não quero mais, eu soltei. E o que ficou foi só a sabedoria. Foi um momento muito lindo. Tanto que eu materializei numa joia. Esse colarzinho de pérola. Provavelmente vocês não vão enxergar, né? Deixa eu chegar perto da câmera. Enfim. É um colar de... É um pingente de pérola. Eu materializei nessa joia esse conceito de eu quero carregar comigo. Porque por muito tempo, nesse momento aí dos 9 anos, quando eu olhava pra essa antiga versão da Paty, eu me criticava, sabe?
E hoje mudou totalmente o meu conceito. Só fica dessa versão antiga da Paty a sabedoria. O que passou que... Ai, me arrependo. Ai, devia ter feito isso. Não, isso não tem mais lugar dentro de mim. Eu passei pelo que eu tinha que passar. E tudo aconteceu do jeito certo, na hora certa. Pra eu ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu só carrego comigo agora a sabedoria desses 9 anos de ciclo. E quando juntou com tudo isso do cabelo, foi tão simbólico. Nossa, foi muito simbólico. E aí veio o eclipse, aí veio a menstruação justo no momento do eclipse. Enfim, eu queria compartilhar tudo isso com vocês, porque, primeiro, se você foi atraída pra esse vídeo exclusivamente por causa da questão do cabelo, você tava tipo, meu Deus, meu cabelo começou a cair, eu não sei o que fazer. Pode ser muita coisa. Procura um profissional, mas, gente, não é qualquer dermatologista que entende. Procura alguém que tenha especialização em tricologia, porque é o estudo do couro cabeludo. A pessoa entende num outro nível, é num outro patamar. Porque tem dermatologista que, infelizmente, não sabe o que tá falando quando se trata de cabelo, tá? Então, procura uma pessoa de confiança. Faz exames, porque pode ser uma coisa boba que causou alguma coisa no seu cabelo. Pode ser só uma vitamina, pode ser... Talvez uma questão um pouco mais séria, pô, tem uma questão hormonal ali, e o cabelo, ele só tá mostrando pra você que tem algo errado, né? Porque o corpo, ele sempre vai mostrar por fora, ele vai dar indícios por fora de que tem algo errado dentro. E isso é uma forma dele se comunicar com a gente. O nosso corpo se comunica quando ele tem essas alterações, então a gente tem que dar ouvidos, sabe? Pode ser, sim, uma questão no sentido mais emocional de você... passou por uma fase muito estressante, alguma coisa, isso também é um sinal do tipo assim, cara, vamos aprender a ter mecanismos e ferramentas na manga pra gente controlar o nosso emocional, independente da montanha-russa que tá na nossa vida. Porque se a gente deixa sobrecarregar o corpo de estresse, também vai ter consequências pra gente, sabe? Pode ser num caso físico mesmo, pode ser algum tratamento, alguma coisa que você fez no seu cabelo que destruiu o seu cabelo. E aí procura profissional que usa produto natural, que entende... Gente... Eu encho muito a bola da Cacau, porque não é que você precisa ir na Cacau, mas vai num profissional que estuda. A Cacau estudou a vida inteira, ela tem curso em tudo quanto é país, ela ficou não sei quantos anos estudando na França, ela tem curso na Inglaterra, sei lá onde que ela tem curso, ela estuda, a vida inteira ela tá estudando. Ela foi fazer engenharia química porque ela queria entender de cabelo. Vocês têm noção? Ela tem a própria linha de produtos dela, hoje ela forma outras cabeleireiras, principalmente na especialização de cacheado e crespo, apesar de que ela é muito boa também cabelo liso, com cabelo masculino, com cabelo infantil, não tem uma coisa que a Cacau não saiba fazer, mas ela tem esse conhecimento do cabelo cacheado. Se eu tenho cabelo cacheado, eu tenho que ir numa pessoa que sabe mexer com o meu cabelo, e não numa cabeleireira que ela acha que finalizar o cabelo é sinônimo de fazer escova. Meu amor, o meu cabelo é cacheado. Finalização no meu cabelo é você saber fazer fitagem, não é fazer escova, porque eu não quero meu cabelo liso. Como eu tenho ranço disso. Então, a gente tem que ir em profissionais que sabem o que estão fazendo, sabe? E que usam produtos que não vai tanto prejudicar a nossa saúde, mas também não vai prejudicar o meio ambiente. Tipo, procura um profissional que você confia, sabe? Eu só tive a coragem de fazer essas coisas químicas quando eu entendi como a Cacau manjava. Então, eu vi na Cacau essa profissional. Você pode ter uma outra profissional de confiança, mas tenha uma profissional que você sabe que ela manja do que ela tá falando. Inclusive, o negócio que eu falei no começo do vídeo eu não terminei. Lembra que eu falei do negocinho que eu achava que era natural de camomila que eu passei no cabelo? Foi a única coisa que eu fiz que não foi com a Cacau, certo? Deu uma lascada no meu cabelo. Eu descobri que ele não era produto tão natural. E quando a gente descobriu isso? Quando eu fui aplicar o ruivo. Porque na hora que ela pintou meu cabelo, ela falou assim, nossa, Paty, a tinta ficou estranha. Ela não pegou do jeito que era pra pegar. Tem certeza que você não tinha nada no seu cabelo? Falei, não, eu só usava um produto natural de camomila. Ela falou assim, você pode trazer esse produto pra eu ver, por favor? Na hora que ela leu o rótulo, ela falou assim, tem nada de natural isso aqui não, meu amor. Tava sendo quase como um processo químico mesmo, que você tava fazendo no seu cabelo. Uma descoloração, não muito natural. E aí ela teve que cuidar do meu cabelo e tirar o resquício que esse produto, entre aspas, natural de camomila tinha causado, pra conseguir usar a coloração que ela realmente confia e chegar na tonalidade que a gente realmente queria. Então, olha isso, né? A única coisa que eu me arrisquei fazer que não foi com ela, deu pau no meu cabelo. Então, de novo, procura uma pessoa que sabe, que manja do seu tipo de cabelo. Né? Que se você tem alguma peculiaridade, se tem algum problema, se tem alguma questão com o couro cabeludo, com o fio, vai em alguém que quando você vai lá, você fala o seu problema, a pessoa entende. Você sente confiança, você sente que ela te ouviu, você sente que ela sabe o que falar. Inclusive, gente, se não fosse uma profissional competente me falando, seu cabelo tá caindo, eu não sei quando que eu teria percebido que o meu cabelo tava caindo.
eu não tinha percebido. Eu vou lá, tipo, cada um mês e meio, por causa da coloração. Eu vi ela mexendo no meu cabelo e eu não via que tinha uma falha. Tanto que ela mesma demorou pra ver, né? Tipo, se você for ver, ficou muitos meses meu cabelo caindo. E é desafiador, mas se não fosse o olhar clínico dela naquele momento, o cabelo poderia ter ficado muito mais ralo, muito mais escasso até eu me tocar e até eu decidir numa médica. E ainda podia ser que eu tivesse numa médica errada, né? Porque até a médica de confiança foi ela que indicou. Então, assim, primeira coisa que eu te falo, profissional de confiança, faça exames, tenta entender onde está o problema. Se o seu for mesmo que o meu, que é Covid, já passou. O problema já veio e ele já acabou. Agora, é só você tomar o que a sua dermatologista te indicar, que vai ser as vitaminas que vai fazer o processo crescer. E a outra dica que eu dou é, enquanto tá no processo de crescer, não vai ficar bitolado, não vai ficar se olhando no espelho, odiando o seu cabelo. Gente, pelo amor de Deus, a energia que você olha no espelho e fala pra você mesmo é uma das energias mais poderosas que tem. Por quê? Espelho já é um portal e o olhar é a janela da alma. Se você olha dentro do seu olho, no espelho, e fala alguma coisa, isso cria a realidade. Então, se você fala coisa negativa pra você, você tá destruindo você mesma. Não faça isso. Faça o oposto. Olha pra aquele espelho. Ai, beleza, tá numa fase de transição, seu cabelo não tá do jeito que você gostaria. Agradeça pelas coisas boas. Que bom que eu vi o vídeo da Paty falando nisso e que eu tive a informação que eu precisava. Que bom que eu encontrei a profissional que soube me orientar. E agora eu tô tomando o negócio certo. Que bom que essa vitamina está funcionando e meu cabelo está melhorando. Que bom que, no caso da minha tiara, eu encontrei um acessório que eu consigo me ajudar nesse momento de transição. E outra coisa, sua cabeleireira consegue te ajudar com isso também, tá? Há dicas de como passar pelo processo de transição. Às vezes tem um penteado, tem um negócio diferente que dá pra você fazer. Explora também sua cabeleireira nesse sentido. E veja os lados bons. Veja os lados bons, porque, gente, isso passa, cabelo cresce, as coisas voltam sem, sabe, sem dor. E, ai, teve um momento que você teve que cortar curto igual o meu. Curto, sabe, curte. Curte que você tá com o cabelo curto, é uma fase, curte. Deixou crescer, agora curte o comprido, sabe? Eu acho que é sobre a gente trazer essa leveza, né? Porque o que determina... quando a gente estuda a criação da realidade, nada tem o peso de ser bom ou ruim. Somos nós que julgamos. As coisas só são. Tudo é. Quem julga, isso é bom, isso é ruim, e dá essa carga, somos nós. É a nossa cabeça, é a nossa mente. Então, a gente tem a escolha de dar o peso que a gente quiser. Então, a gente pode dar a escolha boa. Igual eu falei, eu escolho ver que isso foi uma coisa muito boa pra eu voltar a me apaixonar pelo meu cabelo natural. Eu sempre gostei dele natural em muitos quesitos, mas a pontinha que sobrava, que talvez era eu me adequar com essa parte da franja mais cacheada, com os cachos menores, se tinha uma pontinha que eu ainda tava mal resolvida, entre aspas, com o meu cabelo, hoje eu amo ele por inteiro. Hoje eu me olho no espelho e falo, eu amo você. E o tanto que eu tenho trabalhado de amor próprio, gente, eu posso dizer que aí vai muito além do cabelo, mas eu posso dizer hoje pra mim, quando eu me olho no espelho, Paty, eu amo você independente. Independente se você achou que o seu cabelo tá bonito ou não. Independente se hoje você passou maquiagem ou não. Independente se hoje você tá com um look bonito ou não. Independente se hoje você tá na TPM e tá tristinha. Ou se você tá num momento ovulatório e tá no seu auge. Independente do jeito que você tá. Eu amo você. Por quem você é. E eu acho que muito desse processo também extenso de amor próprio que faz anos aí que eu tenho construído. Que tem muito a ver com esse período de 9 anos que eu falei. Eu acho que isso também ajudou no meu cabelo. Porque o mundo externo, gente, é um reflexo do mundo interno. Só vai chegar gente do lado de fora falando que alguma coisa sua é bonita se você acha bonito. As coisas que as pessoas mais elogiam em mim são coisas que eu acho bonito. O jeito que a gente olha pra nós mesmos vai refletir no jeito que as pessoas olham pra nós. Então, se eu escolho, independente do jeito que eu tô por fora, me amar, eu vou atrair pessoas com esse olhar positivo sobre mim. Entendi porque eu precisava passar essa mensagem. Entendi, vida, intuição. Por que você mandou eu falar de cabelo? Olha o tanto de coisa. Gente, esse final desse vídeo nada tava programado. Mas entendi. Entendi porque eu tinha que falar de tudo isso. A mensagem era muito além de cabelo. Então é isso, gente. Essa é a minha jornada com o meu cabelo. Se você tem qualquer dúvida de algo que eu falei, quer trocar ideia, se você passou por esse BOzinho de cabelo, deixa nos comentários pra gente celebrar juntas que a gente vai passar por isso juntas.
e que tá tudo bem e que cabelo cresce. Se você tá no momento agora que você precisa de uma força, deixa aqui nos comentários que eu vou dar um. Você consegue, cara, vambora, vai dar tudo certo, procura um profissional, logo seu cabelo tá lindo de novo, veja o lado bom das coisas. E se você, assim como eu, já passou por essa fase, vamos celebrar junto que já passou. E vamos olhar pras coisas com esse olhar positivo. De novo, se você não é inscrita aqui no podcast CEO Intuitiva, é sempre essa energia elevada, gente. É sempre essa egrégora com essas visões positivas da vida. Meu objetivo aqui é que todo mundo esteja trilhando, enquanto estiver viva, a sua linha do tempo mais elevada. Ou seja, que você esteja vivendo aqui a sua melhor versão. Porque tem muitas versões que a gente pode ter ao longo dessa vida. Eu quero que você viva a melhor. Então, se você também quer isso, você vai curtir os conteúdos aqui do CEO Intuitiva. Então, inscreva-se no YouTube e no Spotify. E eu te vejo no próximo episódio. Um beijo, lindeusas!